Certo, imaginem só. Vocês são Júlio César e estão em uma situação objetivamente impossível. Vocês cercaram 80.000 guerreiros inimigos em uma fortaleza, o que soa ótimo, certo? Errado, porque há um segundo exército com mais de 100.000 homens a caminho para atacar vocês por trás. Vocês, meus amigos, são o recheio de um sanduíche da perdição de 200.000 pessoas. Quase qualquer outra pessoa escreveria seu testamento agora e esperaria por um fim rápido. Mas César simplesmente diz a seus homens para pegarem as pás. E o que eles fazem a seguir é uma das proezas técnicas mais absurdas e brutais da história. Eles constroem não uma, mas 2 muralhas gigantescas. Uma muralha de 11 milhas de extensão para manter o primeiro exército preso e uma muralha de 13 milhas para o lado de fora para bloquear o enorme exército de socorro. Quero dizer, quem faz isso? Quem reage à aniquilação iminente iniciando o maior projeto de faça você mesmo do mundo antigo? E essa é apenas uma das táticas insanas de cérebro de galáxia com as quais Roma pegou seus inimigos de surpresa. Vez após vez, eles estavam em desvantagem numérica desesperadora, completamente superados e deveriam ter sido apenas uma nota de rodapé histórica. Então, como eles conseguiram conquistar o mundo antigo? Não foi um soro de supersoldado, não foram códigos de trapaça, e com certeza não foi apenas sorte. Hoje vamos analisar 3 dos jogos psicológicos mais loucos com os quais Roma aniquilou absolutamente seus maiores inimigos. Então vocês acham que a arma mais forte de um soldado romano era sua espada? Ah, que fofo. Não, a arma mais mortal deles não era de aço, era pura guerra psicológica. E isso foi colocado à prova definitiva com o lendário general Aníbal Barca. Na Batalha de Zama, Aníbal apareceu com seu trunfo na manga. 80 elefantes de guerra. 80 tanques vivos, respirando e pesando toneladas de terror pisoteante, avançando diretamente contra as linhas romanas. O chão treme, o barulho é ensurdecedor. Sério, qual é o protocolo para isso? Você apenas se deita e aceita seu destino como uma panqueca humana? Bem, o general romano Cipião não entrou em pânico. Ele foi criativo. Ele sabia que força bruta contra força bruta era apenas uma via de mão única para ser esmagado. Então ele ordenou que seus homens fizessem algo que parecia completamente insano. Eles criaram corredores enormes e abertos que atravessavam todo o seu exército. Ele literalmente estendeu o tapete de boas-vindas para o expresso dos elefantes? Sim. Mas no momento em que esses elefantes atacaram, a armadilha de Cipião disparou. Uma parede de som maciça e aterrorizante. Cada trombeta, cada corneta e milhares de homens gritando a plenos pulmões, como se tivessem acabado de ver a maior aranha do mundo. O barulho foi tão desorientador que assustou completamente os elefantes. Vários deles simplesmente deram meia volta e pisotearam os próprios homens de Aníbal. Os poucos que continuaram correndo foram simplesmente guiados inofensivamente pelos corredores que os homens de Cipião haviam criado, onde soldados podiam cutucá-los com segurança com objetos pontiagudos. Foi menos uma batalha e mais um desfile mortal e muito caótico. Em questão de minutos, a arma definitiva de Aníbal se tornou seu maior momento de facepalm. Foi a maior jogada de carta reversa da história antiga. Cipião não apenas rebateu o medo, ele o usou como arma. Ok, enganar elefantes é legal, mas e aquele sanduíche da perdição de 200.000 pessoas de que falamos antes? Bem, quando você é Roma, você apenas pega uma pá e literalmente constrói uma saída para o problema. Acontece que cada soldado romano também era um operário de construção em tempo parcial, e suas pás eram tão mortais quanto suas espadas. Ninguém provou isso melhor do que Júlio César no cerco de Alésia em 52 a.C. César cercou o líder gaulês Vercingetorix e seus 80.000 guerreiros na fortaleza de Alésia. Mas esse exército massivo de socorro de mais de 100.000 homens estava a caminho para esmagá-lo por fora. Ele hesitou? Nada disso. Ele simplesmente se virou para suas legiões e disse: Senhores, preparem as pás. Eles construíram 2 muralhas colossais em um dos projetos de construção mais ridiculamente exagerados da história. A primeira foi uma circunvalação de 11 milhas para manter o exército de Vercingetorix lá dentro. Mas a parte realmente louca foi a segunda muralha, uma contravalação de 13 milhas voltada para outra direção para bloquear o exército de socorro. Quem olha para uma situação de vocês estão prestes a ser exterminados e pensa, sabe de uma coisa? Isso precisa de 24 milhas de fortificações?
Quando os reforços gigantescos finalmente chegaram, eles nem sequer conseguiram chegar perto dos romanos. Eles não estavam lutando contra um exército em um campo, eles estavam atacando uma fortaleza. Eles se lançavam contra a muralha externa, enquanto o exército preso atacava a interna. E os homens de César, embora em menor número, simplesmente os eliminavam de dentro de seu donut da morte feito sob medida. Quão frustrante deve ter sido isso? Não é de admirar que o exaurido exército de socorro eventualmente tenha desistido e ido para casa. Ao ver seus reforços fugindo, Vercingetorix não teve outra escolha senão se render. César não venceu apenas com soldados, ele venceu com paz, e provou. Se Roma não tinha um caminho para a vitória, eles literalmente construíam um. Ok, então Roma conseguia te superar na estratégia e na construção. Mas que tal transformar a maior força de um oponente em sua fraqueza mais embaraçosa? Não há exemplo melhor disso do que sua luta contra a rebelião de Boudica, na Britânia. No ano 60 ou 61 d.C., o governador romano Suetônio enfrentou um exército rebelde de mais de 100.000 bretões. E quantos homens ele tinha? Cerca de 10.000. Isso não são apenas chances ruins, é uma sentença de morte estatística. Você tem mais chances de ganhar na loteria enquanto é atingido por um raio. Suetônio sabia que se lutasse em campo aberto, seria aniquilado. Então ele lutou limpo? Por favor. Justiça é para jogos de tabuleiro, não para sobrevivência. Em vez disso, ele foi procurar o local ideal. Ele encontrou o lugar absolutamente perfeito, um vale estreito com uma floresta densa protegendo suas costas e flancos. Ele estava planejando um belo piquenique antes do massacre inevitável? Que nada, foi o hack definitivo do campo de batalha. O vale funcionava como um funil natural, o que significava que o exército massivo de Boudica só podia atacar pela frente. Com um golpe, a única grande vantagem deles, ter mais de 100.000 pessoas, tornou-se completamente inútil. Não era mais um exército, era um engarrafamento de 100.000 pessoas vindo do inferno. Quando os rebeldes atacaram, sua massa absoluta se voltou contra eles. Suetônio fez seus homens dispararem milhares de lanças especiais, chamadas de pila. Essas coisas eram geniais. Foram projetadas para entortar após atingirem um escudo, tornando o escudo tão pesado e desajeitado que o soldado inimigo simplesmente tinha que descartá-lo. Imaginem estar prontos para a batalha, totalmente motivados, e a primeira coisa que acontece é sua única peça de defesa se transformar em um pedaço de sucata inútil e torto. A frustração deve ter sido incrível. Todo o ataque dos bretões se desfez em caos, e foi exatamente aí que Suetônio atacou. Seus soldados avançaram em formações de cunha apertadas e disciplinadas. Os rebeldes estavam agora tão apertados no vale que nem conseguiam balançar suas espadas direito. Eles estavam presos por sua própria superioridade numérica. E o que deveria ter sido uma batalha tornou-se um massacre absoluto. Então, como Roma conseguia vitórias impossíveis vez após vez? Não era mágica. Eles simplesmente pareciam entender que as regras da guerra eram mais como sugestões gentis. Quando confrontados com elefantes gigantes e aterrorizantes, eles não tentavam lutar contra eles. Eles sopravam as trombetas e gritavam até que os elefantes mudassem de time. Quando estavam presos entre dois exércitos inimaginavelmente grandes, eles não se desesperavam. Eles construíam uma fortaleza ao redor de si mesmos no meio de um campo aberto. E quando estavam em desvantagem de 10-1, eles não fugiam. Eles usavam o próprio mapa para transformar a maior força do oponente em uma fraqueza fatal. O segredo definitivo de Roma não era uma única arma ou tática, era uma atitude. Enquanto seus inimigos traziam poder esmagador, os romanos traziam criatividade esmagadora. Eles provaram repetidamente que nem sempre o maior exército vence, mas sim o mais inteligente. E assim uma pequena cidade usou seu intelecto para construir um império que mudaria o mundo para sempre. Se essas táticas romanas lendárias mudaram sua visão sobre a história da guerra, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal. Estamos constantemente cavando em busca de estratégias incríveis e da história oculta que moldou nosso mundo. Junte-se a nós enquanto desvendamos o passado para entender o futuro. O próximo grande capítulo da história espera por você.